E olha, hoje no Vida Sustentável tem uma presença muito especial, uma convidada muito especial. A ministra Marina Silva, que está aqui com a gente, ministra do Meio Ambiente, a quem saudamos, desejando uma ótima tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite, ministra. Obrigada, Joelson. Obrigada, Elivaldo e Gorete. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Gorete Santos, boa tarde, seja bem-vinda, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, a ministra Marina Silva, o Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, hoje participando com a gente do Vida Sustentável, em razão da presença especial da ministra, Elivaldo. Uma honra, Joelson, participar do quadro Vida Sustentável. Gorete, boa tarde. Boa tarde, ministra Marina Silva, que esteve hoje pela manhã no Palácio de Karnak, lançando um programa muito importante e que tem o Piauí como um protagonismo aí relacionado ao bioma da Caatinga. Bom, ministro, nós temos aqui o Vida Sustentável, que é a maneira do Jornal do Piauí estimular hábitos, comportamentos de sustentabilidade. Inclusive, no aniversário de Teresina, em 16 de agosto, também teremos um programa especial para estimular esse mesmo comportamento. Tudo isso é trazido para nós através da jornalista Gorete Santos, que se empenha muito nessa tarefa, nessa missão de conscientização. Por isso, Gorete, eu queria que você fizesse a primeira pergunta para a ministra. É um prazer. Bom, a ministra está aqui no Piauí, como o Elivaldo já adiantou, para participar dessa plenária em relação ao Plano Clima, uma série de plenárias que estão sendo desenvolvidas, realizadas em diferentes regiões do país para discutir a preservação dos nossos biomas e, claro, vai muito além disso, a adaptação às mudanças climáticas, mitigação, as ações que são necessárias para a gente poder transformar esse país. E aí eu começo perguntando, ministra, porque eu achei muito interessante a proposta de engajamento da sociedade nesse plano. Não é um plano que é pensado pelas autoridades, mas que está chamando a população à participação efetiva. Tanto que a plataforma digital está com esse espaço para que qualquer pessoa possa fazer a sua proposta e votar também em outras propostas que estão sendo efetuadas pela população. Eu acho que é um imenso desafio reunir tudo isso. E eu pergunto, na verdade, de que forma o Ministério e os ministérios em si vão usar para conseguir, de fato, usufruir dessas propostas da população. Qual o peso que a população vai ter, de fato, na discussão e na efetivação dessas propostas? Obrigada, Gorete. Eu acho que a população vai ter peso total. O primeiro peso é o fato de que ela já deu uma demonstração disso quando escolheu um governo não negacionista para assumir e reassumir as políticas ambientais. Isso foi uma decisão do povo brasileiro. O segundo passo é que o Plano Clima, ele é um processo que tem um componente, um trilho altamente científico e técnico, com base em informações que são alimentadas tanto por estudos no âmbito de cada país, quanto pelas informações que vêm do painel intergovernamental das Nações Unidas para a Mudança Climática, que é composto por milhares de cientistas, mas ele tem um outro componente, que é o componente do olhar da sociedade, porque a sociedade vai ter esse peso também na hora de implementar as medidas e está tendo a oportunidade de ajudar a formular as políticas. E na plataforma você pode verificar que tem ali um espaço em que a população pode votar. Quais são as ações que ela considera mais importantes? No PPA, que é o Plano Plurianual, que fez o planejamento do país de 2004 a 2007, esse mecanismo foi feito da mesma forma, o PPA participativo. Agora, o Plano Clima participativo, que é coordenado sempre pelo ministro de mérito e a Secretaria-Geral da Presidência, no caso, o ministro Márcio. Então, ali, a proposta que mais teve votação foi a questão da mudança climática. E agora, dentro do Plano Clima, nós vamos verificar quais são os setores que, na opinião da sociedade brasileira, devem ficar, digamos, mais atentos e com mais esforço. Com certeza, desmatamento, energia, agricultura, transporte, habitação, são várias formas em que essa contribuição vinda da sociedade tem um peso na formulação, na implementação
da política. Por que a senhora acredita que a população tenha manifestado a questão climática como mais urgente, como mais importante? E até que ponto a pobreza climática, essa diferença que existe entre a percepção climática entre as pessoas que têm um melhor patrimônio e as mais pobres, pode ter influenciado nessa discussão? Olha, o que está influenciando de uma forma muito decisiva, além da informação e do fato de que nos últimos 15, 20 anos, a opinião pública teve acesso à informação de uma forma mais mediada, não tão fechada só no mundo dos ambientalistas e dos cientistas, que é um trabalho que vocês fazem, né? Um programa como esse, Vida Sustentável, com certeza traz para o cotidiano das pessoas a informação de uma forma menos tecnicista. Então, as pessoas têm uma compreensão do problema que está em jogo. A segunda forma, que eu acho que é a mais determinante, é uma pedagogia da dor que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pedagogia da dor? A pedagogia da dor. Quando você vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as pessoas associam isso à mudança do clima e ela entende muito rapidamente que isso é algo que deve ser enfrentado, deve ser resolvido. Quando você vê um rio como o Rio Amazonas, como o Rio Solimões, passando a pé enxuto, com toneladas e toneladas de peixe morto e a população do estado do Amazonas isolada, isso é a pedagogia da dor. E quando você vê a perda de vida, como nós tivemos ali na região serrana, no Rio de Janeiro, nós tivemos em São Sebastião, em São Paulo, tivemos aqui em Pernambuco, perda de vida por enchente. Agora a gente vê os incêndios no Pantanal, aí é a pedagogia do luto. O luto de você perder o ente querido, o luto de você perder a sua empresa, o luto de você perder a sua casa. Isso tem uma força muito grande no imaginário das pessoas e elas começam a cobrar, né, que hajam medidas. Agora, essas medidas, elas eram para ter sido tomadas há 30 anos atrás. Quando nós fizemos a Rio 92, lá no Rio de Janeiro, e os cientistas e nós, os ambientalistas, dizíamos é preciso parar de emitir CO2 em função de carvão, de petróleo, de gás e de desmatamento. Isso não foi levado a cabo na maioria dos países. E agora nós já estamos sob os efeitos da mudança do clima, os eventos extremos prejudicando vários setores econômicos, da agricultura à energia. A senhora não acha que também que o brasileiro demorou a despertar? Porque alguns sinais foram dados com fluxo migratório por conta da seca, estiagens severas no Nordeste do Brasil, áreas de desertificação, como tem no sul do estado do Piauí. Esses também não eram sinais que poderiam ter evitado essa pedagogia da dor, por exemplo? Com certeza, são sinais que vêm sendo dados há muito tempo. Agora, a população não é ela que consegue fazer política em escala para dar conta de algo dessa magnitude. Às vezes, num determinado momento, a população nem quer. Eu mesmo tenho experiências que são bem difíceis. Combater desmatamento não é fácil, né? Nós conseguimos já no primeiro ano agora do governo do presidente Lula a redução de desmatamento de 50% com o plano que foi retomado. Já conseguimos uma redução aqui no Cerrado de cerca de 17%. Na Mata Atlântica, uma queda de 27%. Esse ano na Amazônia já caiu 38%, mas muita gente resiste, e resiste com críticas pesadas. Eu mesma, quando fui senadora no estado do Acre, exatamente por combater essas coisas que levam à mudança do clima, eu fiquei 4 anos sem poder andar na metade do meu estado, sob pena de ser linchada. Então, a população, ela, num determinado momento, ela não tem os mesmos meios que os empresários. Tem uma percepção, às vezes. Ela não tem os meios. Os empresários, principalmente grandes, os governos, eles têm a informação. O problema é que a gente tem que entender que essas políticas, elas são de médio e longo prazo, de que essas políticas, às vezes, no começo, elas não são tão aceitas, mas elas precisam ser feitas. Você já viu aquele pai que diz, não, meu filho, você não quer ir para a escola, então não vai para a escola? Não é assim que funciona. Da mesma forma, você tem que pagar o preço de forma transparente, de forma, digamos assim, respeitosa, acolhedora, mas fazendo o dever de casa. Aí a gente faz leis. Por exemplo, foi aprovada em 2021 uma lei no Congresso que permitiu que as prefeituras avancem sobre as áreas de preservação permanente, ou seja, na margem do rio e nas encostas.
Isso, quando foi feito, nós estamos destravando o desenvolvimento, tirando esse povo que é ecochato de atrapalhar o desenvolvimento. Quando vem uma cheia como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, quem é que paga o preço? Os que estão à margem do rio, os que estão nas encostas. Então, é um processo em que a gente vai ter que fazer o dever de casa. Eu costumo dizer que é uma corrida de 4x4. Quem pega o bastão do Estado tem que fazer a sua parte, porque a gente legisla, mas a natureza não assimila. O homem pode até mudar a lei humana, mas a lei da natureza não muda. As várzeas, por exemplo, não é para ser ocupada. E a gente faz aterro, a gente faz um monte de coisa. Aí quando a cheia vem, o rio não tem para onde ir. Aí ele vai para cima de quem? Para cima de nós mesmos. Então, eu até disse, né? Hoje o pessoal fala, tem cidade esponja, são alternativas para ajudar no sofrimento que nós já criamos para nós mesmos. Mas lá na minha região, que o pessoal chama cidade de esponja, a gente chamava isso de igapó mesmo, de várzea, que é o lugar onde o rio se espalha, que não poderia ter ocupação. Tem que estar preservado. Tem que estar preservado. Ministra, e a sua defesa do desmatamento zero, que a senhora tem feito com muita ênfase, com muita intensidade, numa realidade, às vezes, contestada, considerando uma realidade do país que ainda há áreas a serem ocupadas, a expansão de lavouras. É possível compatibilizar a proposta, a ideia do desmatamento zero com o desenvolvimento da produção de alimentos? Com certeza, Elivaldo, é inteiramente possível. E o Brasil é um país que está na ponta da produção de alimento. A Embrapa é uma empresa com uma capacidade incrível de conhecimento técnico e científico que, se aplicado, o Brasil pode triplicar a sua produção sem precisar derrubar mais uma árvore. Nós temos mais de 17 milhões de hectares de área que está abandonada. Se essas áreas forem recuperadas, nós podemos, áreas degradadas que estão com baixíssima produtividade ou nenhuma produtividade. Se essa área é restaurada, a gente vai ter aí 17 milhões de hectares para produzir. E hoje nós temos que aumentar a produção por ganho de produtividade. Não é expansão sobre o Cerrado, expansão sobre a Amazônia. A Mata Atlântica já é proibido por lei, porque também praticamente acabou, né? A Mata Atlântica era 1.300.000 quilômetros quadrados, hoje só resta 10%. A Amazônia, que é a maior parte do nosso território, já está algo em torno de 19% a 20%. Na década de 70, o que tinha de desmatamento da Amazônia era 0,5%. Olha só, chegamos em 2024 com cerca de 20% da Amazônia destruída. Então, nós podemos continuar sendo uma potência agrícola se nós aumentarmos produção por ganho de produtividade. Agora, ministra, ainda se mede a capacidade de crescimento de um estado ou de um país pela capacidade de exploração de terra que ele ainda tem. Ainda tem muita terra para a gente explorar e tudo mais. Esse tipo de cultura, de percepção, que às vezes é do agricultor, ele precisa mudar. Essa forma como nós estamos medindo a capacidade do Brasil de crescer, pela sua capacidade de derrubar árvores, precisa ser transformada, e como isso pode ser feito? Qual o passo que pode ser dado? Isso já está acontecendo, tem uma parte dos empresários que já compreenderam, como disse o ministro Fávaro uma vez numa conversa que nós tivemos, que o nosso maior ativo não é ter uma grande quantidade de área, não é ter tecnologia, não é ter um povo vocacionado para a agricultura. Nosso maior ativo é ter um clima equilibrado. Porque se não tivermos um clima equilibrado, o que nós vamos fazer com a nossa terra? O que nós vamos fazer com a nossa tecnologia? O que nós vamos fazer com a nossa vocação agrícola? Se uma hora é seca demais, outra hora é chuva de menos, né? Então, o que as pessoas estão compreendendo, um dia desse eu tive uma reunião com várias pessoas do agronegócio, aqui dessa região do Cerrado, principalmente do Mato Piba, e eles estão muito conscientes de que não pode destruir a galinha dos ovos de ouro. Você sabia que nessa região já tem uma diminuição da vazão dos principais rios em 19 mil metros por segundo, que é uma baixa assustadora do lençol freático, que é da onde a gente tira água, né, nos lugares que são semiáridos, e pior, um retardo na chegada das chuvas, de quase um mês.
veja que se você tem esse retardo, isso compromete a produção, porque a produção ela pressupõe a chuva no momento certo, na hora certa, para poder aquela safra Esse diálogo está render. cada vez mais fácil. O agronegócio é ambientalistas, ambientalistas agronegócio, essa ideia de a vilanização de um de outro já é uma coisa que no Brasil está se acabando. Eu diria que há uma parte do agronegócio que já entendeu, que tem uma disposição para o diálogo e que busca, inclusive, né, o caminho da agricultura de baixo carbono, de uma agricultura sustentável, e isso é válido para pequenos, médios e grandes, mas tem uma outra parte que resiste a ferro e fogo, que acha que a gente vai continuar fazendo uma agricultura do início do século XX. Essa visão aí não tem lugar no mundo. E, obviamente, que da parte dos ambientalistas há toda a disposição em dialogar. Aliás, né, é interessante a história, né? Porque teve um tempo lá atrás em que existia um grupo de sonhadores que dizia: não, vamos estudar para fazer a energia do vento. Vamos estudar para fazer energia do sol, estudar para fazer energia de biomassa. Vamos estudar para fazer energia de hidrogênio. E tinha um grupo que dizia: esse pessoal fica gastando dinheiro à toa, tem que fazer a pesquisa aplicada, já está resolvido o problema da energia, é carvão, é petróleo e gás. Agora, imagina se nesse momento esse povo sonhador não tivesse pesquisado, não tivesse encontrado uma solução que hoje pudesse ir substituindo progressivamente as fontes fósseis de geração de energia. Então, a humanidade, ela produz avanços, mas tem um determinado momento que a gente tem que quebrar os nossos próprios paradigmas. Ministra, essa discussão, né, sobre a preservação e essas mudanças acontece em diferentes cidades. Aqui em Teresina, mais especificamente sobre o bioma Caatinga. Uhum. Aliás, é um bioma exclusivo, único do planeta. Exatamente, exclusivo nosso. Mas que volta um pouquinho nessa discussão que a gente está tendo, né, da questão do semiárido, por exemplo, de que forma que se pretende dialogar de uma forma mais consensual, levando em consideração o agronegócio, porque na agricultura familiar, por exemplo, a gente já começa a ver uma série de iniciativas, né, os quintais produtivos, o sistema agroflorestal, né, o reuso de água, a energia solar que está chegando e todo esse arranjo produtivo está dando uma nova conjuntura e conseguindo prender, fixar essa população que durante tanto tempo teve que sair da sua região para buscar um trabalho nas grandes cidades e que a gente sabe que o resultado não foi tão positivo. Nas grandes propriedades, a senhora fala que já consegue dialogar com muitos desses empresários. Onde isso ainda é uma barreira? Como vencê-la? De que forma que o governo pretende? Né, é uma barreira quando você politiza um assunto que deveria ser tratado com bom senso e ciência. É uma barreira onde as pessoas têm uma visão negacionista, nega a mudança climática, nega o problema da escassez hídrica, nega a questão da perda de biodiversidade. Isso é uma barreira. Agora, se constitui num ativo e numa dinâmica produtiva e muito interessante quando as pessoas não são limitadas por essas visões. E também a politização. Tem gente que é capaz de sacrificar o futuro de uma nação pela próxima eleição. Então, isso não se pode mais fazer. Eu não posso sacrificar o futuro da nação em função de uma eleição. A eleição é de 4 anos. Eu tenho que fazer o que é preciso. Porque o Brasil ele só é uma potência agrícola porque ele é uma potência florestal. E ele é uma potência florestal que faz com que ele seja também uma potência hídrica. O Brasil tem 11% da água doce disponível no mundo. Isso é em função das nossas florestas, principalmente a floresta amazônica, que produz 20 bilhões de toneladas de água por dia e lança essa água na atmosfera. Uma parte cai na floresta, outra parte vira chuva na América do Sul e vai para os oceanos. Então, isso tudo tem um equilíbrio. A Amazônia tem o equivalente estocado em carbono, né, a 10 anos de emissão do planeta inteiro. Então, se você destrói a Amazônia, por exemplo, você acaba com o regime de chuva, você acaba com todo o equilíbrio, seja ele da biota terrestre ou da biota marítima. Isso justifica Vou usar um termo que não é adequado, talvez, a intromissão
de outros países em relação à situação do Brasil? Ela é a maneira como os outros países discutem a forma como o Brasil cuida da sua floresta, ela é algo que a senhora considera correto, prudente, ou não? É uma intromissão à soberania nacional que não pode ser permitida? Como é que a senhora enxerga? Olha, eu acho que quando você tem um governo comprometido, como é o caso do governo do presidente Lula, que tem uma política e um compromisso de desmatamento zero, que no primeiro ano do governo, ao retomar o plano que tinha sido abandonado, já conseguiu uma redução de desmatamento de 50%, e que em relação a 2022, e que já conseguimos esse ano uma redução de 38% em relação a 2023, ou seja, estamos superando a nós mesmos em termos de queda de desmatamento, e evitamos lançar na atmosfera o ano passado 250 milhões de toneladas de CO2. Esse debate, ele vai para um outro lado, não é no sentido de cobrar, de se meter, porque nós somos um país soberano. Quando a gente faz o dever de casa, a gente não precisa ser cobrado. O problema é que soberania pressupõe responsabilidade. Eu sou um país soberano, mas eu não posso fazer algo que vai comprometer o futuro da humanidade, né? Os países são soberanos em relação ao seu arsenal nuclear, mas eles não podem sair soltando bomba nuclear, ainda que sejam soberanos. É assim que aí nós temos uma bomba de carbono que não pode ser liberada na atmosfera. Quem é o mais interessado em proteger a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa? Somos nós mesmos. Nós é que somos beneficiados por essa maravilha que Deus nos deu. Então, essa questão da soberania tem que ser respeitada e o Brasil tem política pública, nosso compromisso é de desmatamento zero, redução de emissão de CO2, né? E o mundo também a gente discute as políticas deles, que nós podemos até zerar desmatamento, mas se eles não pararem de emitir CO2 pelo uso de carvão, de petróleo e de gás, as florestas vão desaparecer no mundo inteiro, do mesmo jeito. Então, é um debate multilateral que deve ser feito respeitando soberania, mas tem um ponto. Nós queremos preservar a vida no planeta. E desse ponto, ninguém pode abrir mão. E o que fazer? Que esforço fazer, ministra, para o cumprimento de tratados internacionais, como o Quioto, as conferências do clima, em que metas são lançadas e ficam distantes do cumprimento? Olha, acho que agora nós não temos mais como não fazer o dever de casa. 31 anos depois, lá nos Emirados Árabes Unidos, foi tomada uma decisão que até surpreendeu o mundo, que foi a decisão de fazermos a transição para o fim do uso dos combustíveis fósseis, a decisão de triplicar a energia renovável, que é muito bom para o Brasil, porque nós temos grandes fontes de geração de energia solar, de energia eólica, e também a decisão de aumentar a eficiência energética, além de ter um fundo para compensar os países que já sofreram perdas e danos em função das mudanças climáticas e que não contribuíram para que essas mudanças tenham acontecido. Então, esses compromissos eles terão que ser implementados. Agora, na COP29, no Azerbaijão, não tem mais para onde fugir. Tem que botar os meios de implementação, dinheiro. No Brasil, em 2025, a COP30, não tem mais para onde fugir. Tem que ter metas de redução de CO2 que evite que a gente ultrapasse a 1,5% da temperatura da Terra. Porque nós já chegamos no ano passado a um aumento de 1,5% em relação ao período pré-industrial. Se nós ultrapassarmos isso, o que nós estamos vendo agora nem se compara ao que vem pela frente. E hoje o que está mais assustando a humanidade são as ondas de calor. Mais de 40 mil pessoas morrem por ano em função de onda de calor. Sabe qual é a diferença da onda de calor? É que enquanto uma chuva torrencial que pode destruir a casa da gente, matar a família da gente soterrado e cria uma comoção, a onda de calor nas crianças e principalmente nos idosos é um processo de colapsar. Aí, de repente, você tem um problema renal, de repente você tem um problema respiratório, um monte de coisa e você é como se tivesse morrido de morte natural. Não foi uma morte natural, foi em função da mudança do clima. Existe uma expectativa do Brasil em torno do hidrogênio verde agora. A possibilidade de implementação, isso está sendo entendido como uma forma de desenvolvimento econômico, mas principalmente de preservação também do meio ambiente. O que o Brasil precisa fazer para tratar da regulamentação
da exploração do hidrogênio verde e qual a expectativa que a senhora vê para que isso possa também colaborar dentro desse processo de preservação? Hoje, inclusive, o presidente Lula, junto com o governador Rafael, o ministro Camilo e o ministro Eumano, estão sancionando a lei do hidrogênio verde lá no Ceará. E essa é uma grande oportunidade para o Brasil, porque o hidrogênio verde pressupõe fonte limpa para produzir hidrogênio verde. E o Brasil tem fonte limpa, que é solar, eólica, biomassa e hidroeletricidade, por exemplo, para produzir hidrogênio verde. Então, nós podemos ajudar países como a China, como a Alemanha, vários países que não têm as mesmas facilidades que nós, levando energia, não é? Produzindo energia do hidrogênio verde para esses países. Mas mais do que isso, como diz o ministro Fernando Haddad, nós não queremos ser só exportador de energia. Nós queremos usar essa energia, manufaturar nossa matéria-prima e vender para os mercados externos produtos que não sejam carbono intensivo, gerando emprego aqui, gerando a circulação de dinheiro aqui, trazendo inclusive esse dinheiro para o nosso país, para o nosso continente. Pois não, Gorete. Não, eu ia perguntar em relação à questão da própria justiça climática, né, ministra? Porque a gente fala do desenvolvimento dessas fontes de energias todas e de todas as ações que estão sendo envolvidas, e muitas vezes a população que é diretamente atingida, ela fica à margem. Como inserir, como se está pensando para promover, através da preservação ambiental também, a justiça climática, né? Entender aqueles que são mais pobres. A justiça climática você colocou muito bem, Gorete. Aquelas pessoas mais vulnerabilizadas, que menos contribuem para ter emissão de CO2, são as que pagam o preço mais alto com as consequências da mudança do clima. Isso é válido para comunidades, é válido para países e regiões. E, nesse caso, o princípio da justiça climática é que os países ricos, eles assumam maiores responsabilidades e ajudem os países pobres a fazerem sua transição. Mas, dentro do nosso país, quem são os mais prejudicados? São os indígenas, são os quilombolas, são as mulheres nas comunidades pobres, as populações mais vulnerabilizadas. Então, o princípio da justiça climática pressupõe que devemos ter um olhar para essas comunidades. Quando você pensa no novo ciclo de prosperidade, porque a gente vê os problemas, mas também tem solução. Veja, o hidrogênio verde é uma grande oportunidade. Gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. Agricultura de baixo carbono, uma grande oportunidade. Bioeconomia, uma grande oportunidade. Bioindústria, uma grande oportunidade. Então, a gente fala dos problemas, mas temos pela nossa frente um novo ciclo de prosperidade. No velho ciclo de prosperidade, que destruiu a natureza, enricou meia dúzia e deixou problema para todo mundo, né? Teve uma parte que ficou para trás. As pessoas pretas, as pessoas pobres, as pessoas indígenas, as mulheres, uma grande quantidade de pessoas. Nesse novo ciclo de prosperidade, o esforço é de que a gente faça isso sem deixar ninguém para trás. E aí eu vejo a ideia de que a gente tem que também ter uma forma desses recursos chegarem à população. Não é pegar o sol, meia dúzia fica rico e os pobres continuam pobres, com o cacuruto embaixo do sol do mesmo jeito. Não é? Você pega o vento e a comunidade fica pobre do mesmo jeito. Criar mecanismos, inclusive, de comunidades poderem produzir energia e vender essa energia para o sistema. No México tem uma experiência muito interessante de energia comunitária, energia eólica comunitária de uma comunidade indígena que tinha sido empurrado há muito tempo para uma área que é semiárida, com muito vento, muito pedregulho, porque as fazendas pegaram as melhores terras. Quando foi feito o inventário para a energia eólica, adivinha onde tinha as melhores correntes de vento? Imediatamente uma empresa ganhou a licitação. Aí os pobres iam ficar mais uma vez do lado de fora. Um grupo de engenheiros sonhadores foram lá e disseram, não, vamos fazer um projeto de energia comunitária eólica. E fizeram, e na Rio+20 ia ser o primeiro leilão de energia comunitária produzido por uma comunidade. Então, você tem que ter mecanismos de internalização. Uma outra coisa, eu paro por aqui, que a minha assessoria já estava fazendo um monte de sinal ali para mim. Né? Então, porque eu vou para a plenária
do Plano Clima, né? Estou convidando já todo mundo aqui. Então, no caso da energia agora, nós temos que criar mecanismo em que as pessoas sejam beneficiadas e uma coisa importante, ter mecanismos de fazer o regramento dessa produção de energia. Porque mesmo a energia eólica, que é limpa e necessária, se você não tem um conjunto de procedimentos para a geração dessa energia, as comunidades são impactadas e já temos muitas comunidades impactadas por essa produção de energia. Então, o processo de regulação para que ela seja produzida em bases sustentáveis é fundamental. Ministra, quero agradecer a presença da senhora, ministra Marina Silva. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí de hoje, falando a respeito dos assuntos que envolvem meio ambiente, clima, preservação, sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigada, Joelson. Obrigada, Elivaldo e Gorete. Muito obrigado. Gorete, uma ótima tarde para você. Muito obrigado, Gorete. Eu que agradeço, né, essa oportunidade da gente conversar com uma autoridade, com a ministra Marina Silva, que a vida inteira defendeu essa causa, né? E trazendo essa contribuição para a gente aqui no estado do Piauí. Muito obrigado a você também, Elivaldo. Daqui a pouco a gente volta, né, Elivaldo? Com certeza. Falar sobre a movimentação política dessa sexta-feira em Teresina e no interior.